Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. É um programa para lá de especial, esse que vamos exibir hoje. Traz a entrevista de uma das maiores autoridades no processo em todos os tempos no Brasil. Trata-se da jurista Ada Pellegrini Grinover, que nós temos imensa satisfação em receber. Seja muito bem-vinda, doutora Ada. Muito obrigada. E também temos aqui a jovem magistrada paulista, muito estudiosa, doutora Valéria Lagrasta, que é coautora de um livro, Mediação e Gerenciamento do Processo, Revolução na Prestação Jurisdicional. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada. Bom, doutoras, hoje aqui em minoria, né, na condição de homem, e também de que menos sabe do tema, mas a gente tem uma realidade muito triste para enfrentar, doutoras, que eu gostaria de compartilhar com as senhoras. Estado de São Paulo, apenas em primeira instância, 17 milhões de processos aguardando julgamento. E em segunda instância, mais 500 mil de processos. É possível, doutoras, no âmbito do ordenamento jurídico vigente, reverter esse quadro absolutamente desalentador? Gostaria de começar com a senhora, doutorada. Não é possível. Na medida em que a Constituição assegurou muitos direitos e muitas garantias, e na medida em que houve uma facilitação, que é muito importante, do acesso à justiça, a justiça, na verdade, não dá mais conta de exercer a sua função de solucionar os litígios. É isso irreversível, porque quanto mais o cidadão fica elucidado, fica informado sobre os seus direitos, fica conhecendo quais são os caminhos para defendê-los, tanto mais se avoluma o número de causas que vão aos tribunais. Então, na verdade, o que se tem que fazer é mudar a mentalidade. Passar da ideia de que o Poder Judiciário pode resolver todos os litígios, porque é impossível, e passar para uma cultura de conciliação, para uma cultura de consenso, pela qual possam os litígios ser resolvidos por vias alternativas, exatamente como a negociação antes do processo, a conciliação e a mediação, que podem ser anteriores ao processo ou ocorrerem durante o processo. E nós tivemos experiências muito interessantes aqui no estado de São Paulo. Começou com o Tribunal de Justiça, portanto, Tribunal de Apelação, segundo grau de jurisdição, não é onde a causa ingressa, mas onde a causa é rejulgada através de um recurso. E aí se estabeleceu uma forma voluntária de conciliação, chamando as partes do processo, que já está em fase de recurso, e por meio da atuação voluntária de desembargadores aposentados, de juízes aposentados, de advogados, se fizeram muitos acordos, terminando o processo. Agora, também não se deve pensar, isso eu queria realçar para o telespectador, que essas vias conciliativas de consenso, sobretudo a mediação, a conciliação, só servem em épocas de crise da justiça. Só servem para desafogar a justiça. Elas têm também essa função. Mas, na verdade, a função principal é estabelecer o consenso entre as partes, é pacificar as partes. Porque a sentença do juiz e o acórdão do tribunal não conseguem pacificar o conflito social. Uma parte perde, uma parte ganha, a parte que perde é resignada, faz uso de todos os recursos possíveis e imagináveis, e nós temos que desbastar o nosso sistema recursal na parte jurisdicional, mas essa é outra conversa. Quando chega na execução, recalcitra para pagar. É uma outra fase para atuar a sentença, para cumprir a sentença extremamente complicada, porque efetivamente
o vencido não se conforma com o julgamento. E quando são dois os vencidos, quando o que nós chamamos de sucumbência, quando se perde, são os dois parcialmente, nós temos dois que resistem à ordem judiciária. Então, essa cultura da sentença, essa cultura de que tudo tem que ir ao Poder Judiciário, está errada, porque não consegue pacificar. Decide-se o litígio que é levado ao processo. Mas há toda uma controvérsia subjacente, que é o conflito sociológico, que não é resolvido. E essas partes que entraram com uma demanda, amanhã entram com uma outra, porque a inimizade continua, porque o conflito sociológico continua. Não terminou, não houve um fim do litígio? Não houve um fim. Litígio. Só houve uma parte do litígio que foi levado para o processo e que foi solucionado. Mas o conflito continua inteiro. Agora, se nós substituirmos essa cultura da sentença pela cultura do consenso, pela cultura da conciliação, nós vamos trabalhar o conflito que está à base daquela controvérsia jurídica. Professora Valera, juíza também, e lida com isso. Eu queria essa ponderação que a professora Ada, em termos brilhantes, de forma técnica, na prática, a senhora sente também que esse conflito, ele apenas teve uma pausa no judiciário, quando a senhora deu uma sentença, falou, olha, para aqui, e aí a coisa continua. Porque na verdade, a gente até, na família, eu acho que dá para sentir isso, até sendo juiz e atuando no judiciário, você sente que, às vezes, o que é levado para o processo nem é o porquê real do que as partes estão brigando, quer dizer, então eles levam para lá uma briga de guarda de criança e no fim, numa audiência de conciliação com o próprio juiz, que eles nem se sentem tão à vontade, eles conseguem demonstrar o que realmente tem por trás e eles estão lá não é por causa da criança, é por causa deles mesmos, porque eles estão brigando, porque eles ainda estão magoados um com o outro e eles usam a criança para isso, então usam aquele pedido de guarda para magoar o outro mais ainda, ou para fazer uma revanche. E é isso que a gente vê que aflora. Na família a gente consegue perceber mais facilmente, mas acho que nos casos cíveis também tem. E se o mediador, o conciliador, que são pessoas que podem trabalhar tanto ligadas ao judiciário como fora do judiciário, que é o que eu acho que é mais importante também, concordo com a professora Ada, eles conseguem fazer com que as partes voltem a dialogar, às vezes o diálogo foi interrompido por um conflito, e eles voltem a dialogar e eles vão usar técnicas para que isso ocorra, e aí as partes vão deixar aflorar os seus verdadeiros interesses, quer dizer, o que está por trás daquele pedido ou daquela briga, que é o que aparece. E aí eles conversando, eles vão conseguir realmente se entender e eles vão chegar numa solução para o problema deles que é boa para os dois. E não é uma solução imposta, que a solução da sentença é uma solução imposta e que não contenta mesmo, geralmente não contenta uma das partes e às vezes não contenta nenhuma delas, né? Então eu acho que isso é essencial e é importante para mudar essa mentalidade, eu acho que começar a fazer um trabalho também na sociedade, na comunidade, junto às escolas, junto às universidades, ter no curso de graduação uma parte dedicada aos meios alternativos e também na comunidade, porque é importante que as partes passem a acreditar, as pessoas passem a acreditar que elas conseguem resolver os seus conflitos sozinhas, né? Sem o auxílio do judiciário, sem ter que ter a chancela do judiciário, ter que ter uma sentença, que elas mesmas conseguem isso. E às vezes, o senhor não acha que também isso, esse acúmulo, esse litígio que há, impede alguns litígios verdadeiros que deveriam ser observados pelo judiciário, pacificados pelo judiciário, porque aí a pessoa nem recorre e fala, puxa,